Bom dia, irmãos. Graças e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir nessa manhã, ainda dentro da ideia dos profetas menores, de situações que ele e o povo da época vivenciaram, passaram e as lições que o Senhor Deus tinha para eles naquela época, que a gente vai poder trazer algumas aplicações para os momentos que nós estamos passando na atualidade. O texto de Joel, profeta menor Joel, capítulo 1, versos 1 a 13 será a nossa reflexão nesta manhã, e que Deus esteja falando conosco, nos despertando cada vez mais para a sua santa vontade. Então nós vamos ler essa passagem de Joel, capítulo 1, versos 1 a 13, e depois a gente vai analisar os versos e aplicar no final algumas coisas em nossas vidas. Joel, profeta menor, capítulo 1, versos 1 a 13, diz o seguinte: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor esteja nos instruindo de acordo com a tua santa vontade. Pai, obrigado por essa manhã na tua presença, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que é tão rica e que, apesar de ter sido escrita há tantos anos, serve-nos hoje em dia como um jornal que noticia para a gente hoje, como uma bula de remédio com as maravilhas da tua cura, e mais do que isso, Deus, o nosso próprio remédio, a boa notícia daquilo que nós precisamos no Senhor. Louvado seja o teu santo nome e obrigado, Senhor Deus, por nos instruir conforme a tua vontade. Edifica-nos e ajude-nos a passar por esse momento com força, aprendendo as lições que o Senhor tem para nós, e que nós possamos, ó Deus, despertar e acordar, para que não passemos pelas situações semelhantes como Israel do passado passou. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Logo, a partir do primeiro versículo, a gente já vai tendo informações importantes sobre o próprio profeta Joel, apesar de poucas. No versículo 1 diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E não se tem mais informações sobre Joel. Não tem informações também sobre as datas de sua vida, ano de nascença, de atuação e outras informações relevantes. A citação dele aos gregos, no versículo 6 do capítulo 3, o coloca, para alguns estudiosos, provavelmente no período pós-exílico, no período do segundo templo de Jerusalém, em torno de 440 a.C.
E a grande temática deste livro, de Joel, é o anúncio do dia do Senhor que vem. Joel, ele narra, trabalha, profetiza a circunstância que eles estão passando, a situação imediata em que eles vão passar, mas ao mesmo tempo faz uma leitura daquilo que está acontecendo e apontando para o futuro, o dia do Senhor, que será a maior catástrofe e calamidade para este mundo. Comparando que as situações tristes e calamitosas que o mundo atual, daquela época, né, atual e ao longo da história da humanidade, passou e ainda vai passar, não são comparados ao dia do Senhor, né? O dia do Senhor na Bíblia geralmente com o D minúsculo, para simbolizar o grande dia da volta, da vinda do Senhor, da restauração do mundo, com grandes sinais. São palavras apocalípticas descritas em vários momentos e passagens da Bíblia. O pano de fundo desse livro é o juízo de Deus. É o juízo de Deus. E Joel, ele descreve a dramaticidade do momento presente que os seus conterrâneos estavam passando. Uma terrível praga de gafanhotos que atingiu o país como um exército muito bem treinado e que não sobrou um fiapo de vegetação depois que eles passaram e fizeram sucessivos ataques. Como a gente viu e vai ver mais uma vez no versículo 4, por exemplo, ele falando dos gafanhotos. Quando chegar lá a gente vai explicar um pouco mais sobre essa situação. E passados os gafanhotos ainda não foi o problema todo, porque depois desse ataque seguiu-se uma seca muito grande que deixou as pessoas e os animais sem água e nem alimento. E a situação torna-se, enfim, extremamente crítica, a ponto de até o culto no templo ser afetado, uma vez que a escassez de cereais exigiu a restrição das ofertas e libações. Então, veio os gafanhotos, depois veio a seca, depois veio a escassez de alimentos, uma grande crise econômica, uma grande crise alimentícia e que afetou inclusive o culto que foi abalado. Lembra alguma coisa? Então é uma luz um pouco do período que nós estamos passando e isso mostra a riqueza da palavra de Deus e das lições dos profetas, no caso os menores, para ainda os dias de hoje. Então é dentro dessa construção que a gente vai pegar esse texto de Joel, mais especificamente a história desse profeta, essa situação que ele está dizendo do povo, e trazer algumas aplicações para a nossa realidade milhares de anos depois. E aí o versículo 2 e o versículo 3, ele mostra o impacto do acontecimento diante da geração atual e das demais gerações que ainda viriam. Ele fala no versículo 2: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Foi uma situação tal que o mundo todo da época foi afetado e tomou conhecimento de tal e tamanha situação. A palavra aqui, velhos, né? Ouvi isto, vós velhos, para além da idade, refere-se à liderança e à chefia das famílias e das nações. Sempre quando Deus trata em sua situação de juízo, ele trata com todo mundo, mas ele começa pela liderança. Ele vai em cima daqueles que são responsáveis por liderar, por cuidar. E o velho, o ancião na Bíblia, ele tem uma estima muito, muito grande, porque eles são os responsáveis por cuidar, liderar e guiar o povo. E é isso que ele está dizendo. E aí ele vai fazer uma pergunta para esses velhos, para esses anciãos, para esses homens mais experimentados dentre o povo. Aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazendo com que eles olhassem para o passado, um passado até mesmo longínquo, afetando inclusive a sua parte da sua ascendência. Aconteceu isso no tempo dos seus pais? E não somente falando da geração atual e a geração passada, o versículo 3 ele diz: narrai isso a vossos filhos
e a vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes outrora a geração. Foi uma tragédia sem precedentes, de uma grandeza tal que influenciou gerações. Até os filhos e netos deveriam saber do que houve. Lições deveriam ser tiradas dessa situação para os de agora e os de amanhã. Foi um acontecimento tal que era para eles pararem, pensarem e refletirem. Fazer uma leitura do passado, aprenderem as lições que eles tinham que aprender naquele momento com aquela situação e levar o conhecimento, a informação e as lições da situação vivenciada e experimentada aos filhos e aos netos. Tamanha a lição que o Senhor queria passar para eles através daquela triste situação. E o versículo 4 explica o início do processo em que eles passaram, citando os gafanhotos, né? O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. 4 tipos de gafanhoto aqui citados, né? Não necessariamente 4 tipos diferentes, mas o número 4 aqui demonstra grande número e variedade, mostrando o tamanho da destruição. E desde os tempos antigos, as pragas de gafanhotos semearam a desolação e o terror por causa dos estragos irreparáveis ocasionados à vegetação. Talvez uma das passagens do Antigo Testamento também bastante conhecidas em relação ao gafanhoto foi em Êxodo capítulo 10 até o versículo 20. Uma das pragas do Egito foram exatamente a chuva, a nuvem, a chuva de gafanhotos, a nuvem de gafanhotos, porque eles vêm do céu numa grande quantidade, assim, semelhante à chuva, só que a diferença é que eles vêm devorando tudo. E numa sociedade que vivia do plantio, do trigo, dos cereais de um modo geral, a destruição causada por esses insetos afetava completamente a alimentação e a economia daquela época. E o versículo 5, o profeta avança dizendo, e ele começa, ele já deu aqui no versículo 4 explicando a situação, disse para levar a reflexão nos versículos 2 e 3, e agora aqui no 5 ele deixa bem claro o que ele quer para essas pessoas específicas, mas para todo mundo. Ele diz, ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Ébrios são aqueles que acabavam ficando bêbados, né? A palavra ébrio significa bêbado. Mas a torpeza aqui, a ebriedade da situação vai muito além da bebida, né? Tanto que é citado a expressão do vinho. E o vinho, além da importância que a gente sabe que ele tinha na época, ele era o símbolo da alegria. A pessoa tomava o vinho nas festas e ficava alegre e exultava e ficava extremamente contente e feliz. E esse anúncio aqui, para que eles despertassem, chorassem, uivassem, porque o mosto, né, que é o primeiro suco da uva que foi triturado ali, ia ser tirado da boca deles. A uva também era um fruto que simbolizava a alegria, a felicidade. Esse anúncio exorta que os homens, para que os homens entorpecidos saiam do sonho ilusório dos prazeres conquistados na vida para serem confrontados com a triste situação do momento e a necessidade de arrependimento. Eles estavam entorpecidos pelo prazer que eles conquistaram, pela alegria, pela grande produção de riquezas que eles tiveram, né? Eles tiveram a oportunidade de voltar para suas terras depois do exílio, tiveram um momento de prosperidade, cresceram, se desenvolveram, investiram de certa forma no templo. O profeta Ageu questiona eles sobre as casas estarem apaineladas, maravilhosas, e o templo ruim. O templo foi cuidado de certa forma, cresceram, deram uma prosperada, gozaram de uma certa paz e começaram a relaxar de novo. Eles estavam distraídos, entorpecidos
por todo aquilo que eles conseguiram e tiveram a oportunidade de conquistar. E a expressão despertai-vos e chorai, uivai, é muito forte, onde estão sendo exortados a acordar, lamentar intensamente como um lobo uivante que chora, que está uivando, que está querendo alguma coisa. O lobo, quando uiva, né, está chamando a atenção, geralmente pedindo ajuda ou pedindo uma espécie de socorro ou querendo comunicar alguma coisa, um choro que tem uma mensagem através deste choro, deste lamento. E o foco está principalmente na palavra despertai. Despertar era a ação mais importante que eles poderiam e deveriam fazer naquele momento, diante da mensagem que o Senhor Deus estava falando para eles. E o versículo 6, ele continua dizendo: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. E aí fazendo alusão à forma como os gafanhotos vêm e devoram com seus dentes e trituram a vegetação local. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. E ele vai falando de forma poética a destruição causada pelos gafanhotos e, além disso, as perdas que são irreparáveis, porque, levando em consideração que se levava meses para plantar, para esperar a chuva, para fazer a coisa crescer, e quando está próximo à colheita, de repente você perde tudo, você perde quase um ano inteiro, mais ou menos como esse ano de 2020, que a gente está vendo passar diante dos nossos olhos e não podemos fazer muita coisa, além de esperar e aguardar que as coisas se resolvam, né? Como eu disse, esses dois versículos, os 6 e o 7, é uma alusão aos gafanhotos que destruíram a economia, a subsistência e afetou o culto templário, que é o que o versículo 9 e 10 vão dizer. Como faltava, como teve dificuldade no destruir os alimentos, né, destruir os cereais, a vegetação, isso vai afetar diretamente o templo, onde no versículo 9, vamos avançar o versículo 9 e ler, diz o seguinte: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados, estão de luto, porque principalmente eles viviam diretamente dessas ofertas. Eles se alimentavam das ofertas que vinham do povo. O povo ia ofertar no templo e uma parte das ofertas eram para a subsistência dos sacerdotes e de alguns ministros. Versículo 10 diz: o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Então é uma tragédia que atingiu, inclusive, o culto que sofreu com isso. As ofertas foram atacadas, os sacerdotes e ministros ficaram sem o seu sustento, a terra ficou de luto. E não bastasse essa linguagem triste, essa desolação tremenda, o versículo 8, o profeta usa de uma ilustração, porque a gente não tem hoje em dia, contato direto com os agricultores que produzem, ajudam na produção do nosso alimento. O nosso alimento vem de várias maneiras, chega no supermercado, a gente compra, faz em casa, então pede uma comida, como muitos estão fazendo também, e a gente não tem, hoje em dia, a mesma intensidade que eles tinham no passado, no quesito de contato com a terra, de plantar, de orar pela chuva, de esperar. Hoje o sistema de irrigação melhora, o avanço tecnológico facilita as nossas vidas. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, se o alimento não chegar até nós, vamos passar sérias necessidades. Mas, para que vá além desta linguagem da agricultura, o versículo 8 mostra um pouco da dor que eles estavam passando. O versículo 8 diz: lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. A tristeza tamanha que foi comparada a uma recém-casada viúva. Imagina a cena.
Uma mulher que acabou de se casar, a gente sabe da grandeza e da felicidade do matrimônio, e a noiva, ela potencializa mais isso, tanto que um dos momentos mais esperados do casamento, além do sim, é óbvio, é a entrada da noiva. A noiva é aquela figura, né, que ela representa muito do casamento, do matrimônio. A alegria das núpcias e a esperança de um futuro de felicidade familiar foram destruídas. Olha que mensagem, que linguagem poética muito profunda. O profeta Joel, inspirado, usado pelo Senhor, está comparando a calamidade, a catástrofe que eles passaram, como aquela pessoa que teve a alegria das núpcias e a esperança de um futuro de felicidade familiar destruídas. A mulher, ela se casou e logo como uma jovem, uma virgem, que ainda não teve oportunidade de entrar no casamento em si, a palavra virgem aqui também pode ser traduzida para jovem. Ela logo no início do casamento, tanto no período de noivado como no período do início de casamento, essa palavra ela engloba essa faixa de período. Se ela for considerada uma recém-casada, ela teve a oportunidade de experimentar pouquíssimo do casamento, de ter um homem, de ter uma liderança, os sonhos dos filhos foram frustrados, e se ela nem casou ainda, é pior. Então, essa situação extremamente triste de um futuro potencial maravilhoso que de repente foi cortado, foi retirado de você. E aí o versículo diz: pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco, ao invés das vestes lindas e maravilhosas de uma noiva, de uma recém-casada ou de uma recém-esposa, ela está vestido de pano de saco, que é uma figura, uma expressão de tristeza, de dor, desolação e descontentamento. Essa ilustração ela é pesada, mas ela precisa nos fazer pensar. Assim como essa jovem perdeu o amor, perdeu a alegria, perdeu a família, perdeu os sonhos, Deus está nos mostrando que tem algo maior e melhor que a gente pode perder do que isso tudo, que é o privilégio maravilhoso de viver para Ele em obediência, em entrega, em submissão e em santidade. Perder nosso amor, nossa alegria, nossas famílias e nossos sonhos são uma coisa triste, lamentável, porém perder o privilégio da obediência a Deus, o privilégio de viver para a glória dele, é pior do que perder qualquer coisa. E eles já haviam perdido o primeiro, estavam perdendo o segundo. E Deus estava falando para eles: despertem, acordem. E a gente pode pensar nessa mensagem de hoje em dia. Deus estava mostrando algo maior que eles estavam perdendo. E Deus talvez esteja nos mostrando, hoje em dia, que estamos perdendo algo muito maior do que tudo nessa vida terrena, quando nós focamos demais nas coisas deste mundo. É claro que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas nós não devemos deixar nada entrar nesse caminho, nada tentar nos afastar de Deus. Precisamos buscá-lo, precisamos desejá-lo mais e além do que qualquer coisa. O versículo 9 e 10, nós já passamos por ele, onde fala que o culto, o templo foi diretamente afetado, assim como a vida dos sacerdotes, e a gente tem visto que com igrejas fechadas, as pessoas têm ficado extremamente, igrejas no caso, o templo, né? As pessoas têm ficado exatamente tristes e desejosas, e eu venho trazendo algumas reflexões para que nós possamos pensar do porquê nós estamos querendo voltar. Porque nós estamos querendo nos colocar diante de Deus no templo, em comunhão, em oração, se é para louvor e glória do nome dele, ou se é para simplesmente satisfazer as nossas vontades pessoais, porque foram satisfazendo as necessidades pessoais, as vontades deles,
é que eles, os israelitas daquela época e de várias outras épocas do Antigo Testamento, passaram pelas dificuldades que estavam passando, pelas punições, pelos castigos, pelas disciplinas de Deus. E talvez muitas das dificuldades, tristezas e desolações que passamos hoje em dia seja porque não estamos dando a Deus o devido valor que Ele merece, como nós vimos na mensagem semana passada, à noite. Talvez estejamos não dando a Deus aquilo que é dele, nós precisamos dedicar e consagrar a vida que Ele nos deu a Ele. Deus nos deu para que possamos nos doar completa e absolutamente a Ele. No versículo 11, o profeta diz: envergonhai-vos, além de acordar, de despertar. No versículo anterior, o versículo 5, né? Ébrios, despertai-vos e chorai. Aqui no versículo 11 ele está falando: envergonhai-vos, lavradores, aqueles que plantam, aqueles que trabalham o solo, aqueles que cultivam a terra. Uivai, vinhateiros, mais uma vez a linguagem do uivo, do grito estridente, do pranto profundo daqueles que plantam e colhem uvas, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Eles perderam tudo aquilo que eles tinham. Versículo 12, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Passada a crise dos gafanhotos, veio a seca. E já não bastasse a tristeza inicial, agora somou-se à tristeza inicial a dor do pouquíssimo que sobrou. A seca levou tudo embora. E passada essa crise da pandemia, a gente sabe que já estamos vivenciando, mas vamos vivenciar muito mais ainda, uma grave, séria crise financeira em nosso país e no mundo, e o desespero vai bater. E a situação vai apertar, e já está apertando para muitos. E a gente pode e deve traçar um paralelo com o povo do passado e com o povo agora, que somos nós. E é por isso, irmãos, da riqueza e da importância da palavra do Senhor nosso Deus. As palavras envergonháveis e o vai, dizendo que não é o momento de levantar a cabeça altivamente e se alegrar e fazer festas como muitos infelizmente estão fazendo, né? Descuidadamente. Vira e mexe a gente ouve nos noticiários de pessoas que estão fazendo festas, estão se divertindo num momento de pandemia. Não é o ideal. A gente vê alguns parentes, visita algumas coisas, mas não é momento de fazer festas, de fazer farra. E é isso que os israelitas da época estavam fazendo. No momento em que eles precisavam buscar ao Senhor, no momento em que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, despertar e viver para a glória do Deus de Israel, eles estavam satisfazendo as suas vontades pessoais, as suas vontades próprias, se alegrando, bebendo e aquela coisa toda, e até que Deus, através dessa situação, demonstra para eles onde eles estavam errando e onde eles deveriam consertar. Era um momento de sentir a perda e aprender as lições necessárias. E aí a gente pega todo esse panorama dos primeiros versículos até esse versículo 12 e começa a se perguntar o porquê disso tudo. Qual a necessidade disso? Qual o motivo do Senhor permitir essa situação? Para quê? Acontece, irmãos, que profetas anteriores já foram dados. O profeta estava sendo dado, outros profetas viriam. As mensagens chegam, Deus fala com o seu povo. Através da sua palavra, através de hinos cristãos, através de mensagens como essa. Deus está falando, e as pessoas às vezes não escutam. Vêm as situações, vêm as dificuldades, vêm as dores, para que todos possam aprender e ouvir as lições. Mas nesses momentos de dor, de luto, dificuldade, de catástrofe, de calamidade, a gente pode começar a perguntar e nos questionar: por quê? Por que disso tudo? Se Deus é bom, por que Ele permitisse e tudo mais? E aí o versículo 13... O versículo 13, que é o nosso versículo em questão, mas também os 14 e 15, falam o porquê de Deus estava permitindo isso tudo.
para que acontecesse o que está acontecendo no versículo 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai. Ministros do altar, vinde. Ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Deus estava dando a eles a oportunidade de se aproximarem do Senhor. Aqui o pano de saco e os vestidos de luto que eles usavam no passado, que infelizmente alguns usam hoje em dia, respeito quem faz, mas como a gente vai ver no próprio versículo 13, o que Deus espera é algo, uma mudança interna. E essa mudança externa que ele estava trabalhando com eles, nada mais é do que o desejo do Senhor de alcançar o coração e de transformar as suas vidas. Esse versículo 13, cingi-vos de pano de saco, lamentai e chorai, era para levá-los à busca do Senhor Deus. Por isso o Senhor estava permitindo essa dificuldade. Caminhando para a conclusão, nós lemos também o versículo 14 e 15 que diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Uma oportunidade que eles estavam tendo de se aproximar de Deus, mas o versículo 15 diz: que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Além da oportunidade de se chegarem a Deus para a resolução daquele momento que eles estavam passando, ainda o profeta estava sendo usado por Deus para lembrá-los do grande dia do Senhor. E aí, mais uma vez, alguém pode perguntar, mas qual a necessidade disso tudo? Lembrar que o Senhor vem e que esta vida serve para nos preparar para este dia. O dia com D maiúsculo. D maiúsculo. Dia do Senhor. E é o que muitos irmãos precisam aprender. Os israelitas, mais uma vez, estavam se esquecendo do papel deles neste mundo e focando nos meros prazeres desta vida passageira e terrena. Deus estava mostrando para eles que há uma realidade maior e além das circunstâncias que nos cercam. Deus estava os lembrando, e Deus está nos lembrando e sempre nos lembrará disso. Toda a nossa existência nesta vida terrena, bem como as catástrofes, nos apontam para o dia que será o mais feliz dos dias para o povo de Deus e será o pior e mais triste dos dias para os ímpios. O dia em que o Senhor nosso Deus vai definitivamente colocar a casa em ordem. E as dores e tristezas que passamos aqui servem para nos lembrar que temos um Deus nos céus todo maravilhoso e que nada se compara ao privilégio de viver para Ele na glória, mas também tristeza nenhuma se compara ao que os ímpios terão no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. O profeta está dizendo: acorda, desperta, ó povo de Deus. E foi assim no passado e é neste exato momento que nós estamos passando e vivenciando. Versículo 12 e 13 do capítulo 2 de Joel, onde nós finalizamos a mensagem de hoje, diz o seguinte: Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Agora mesmo, não há ontem, não daqui a pouco. Agora mesmo, diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Não apenas não com uma religiosidade aparente e emocional, mas com urgência, agora, com humildade, entrega, submissão e verdade. Convertei-vos ao Senhor, convertei-vos a mim, Deus dizendo, através do profeta, de todo o vosso coração. Sonda aonde na sua vida você precisa se converter, voltar ao Senhor. Versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em graça e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Não é uma conversão simplesmente externa, mas interior. Foi para eles a mensagem e é para nós hoje em dia. Um grande momento de buscar ao Senhor como nunca e lembrarmos de sua volta, irmãos. Eu creio que em espírito de humildade, colocando nossas vidas diante do Senhor, nós saberemos aquilo que Deus tem para nós. Nos despertar para que essa vida aqui é apenas uma preparação, é apenas uma passagem para a vida no porvir, do grande dia que Ele virá, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã na Tua presença, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Que o Teu Santo Espírito complete e ministre nos corações aquilo que foi dito. Que o Senhor Deus esteja nos edificando, nos fortalecendo e ajudando-nos a aprender as lições que temos que aprender, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, entender que essa vida aqui não se compara à vida que nós teremos na glória. E que, Deus, todas as dificuldades, catástrofes, calamidades que passamos, nos mostram o grande e temível dia do Senhor, em que o Senhor virá e colocará a casa em ordem. E que o Senhor possa nos encontrar como povo do Senhor, fiéis e atentos, vigilantes, para glorificarmos ao Senhor na nossa morada celestial. Mais uma vez, clamo que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, nos edifica conforme a Tua vontade e nos abençoe mais um domingo na Tua presença. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado e amém. Obrigado, irmãos. Excelente manhã e domingo a todos. Deus os abençoe.